vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. A gente vai suar frio, a gente vai gaguejar, a gente vai ter medo. A gente não vai saber exatamente se a gente tá fazendo do modo certo, mas a gente vai fazendo. Quando que eu tenho que te dar a resposta? E eu, que resposta? Se eu quero trabalhar aqui. Não lembro. Eu lembro, eu falei, eu vou vender o fumo que tem lá no galpão. Estamos começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, e aí, Cauã? Bora? Como é que estamos? Tranquilinho? Tudo certo? Hoje a gente vai começar então conversando com ela, que além de ser DRH, trabalhar com gestão de pessoas e etc., ainda tá aqui na Anf, formada aqui, etc. Então é um prazerzaço conversar. Michele Camilo, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter recebido o convite para falar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha trajetória. Michele, conta para nós qual é a tua formação e como começa as empresas que tu já passou, etc. Bem resumidamente, só pra galera saber o tamanho da pessoa que a gente tá falando hoje. Cara, Michele é da... Que ano tu fez faculdade, né, Anfi? Eu entrei em 2014, ó. Faz tempo. Fui monitor de uma turma onde ela tava. A tua formação Verdade. A minha formação é administração. Me formei, entrei em 2014, saí da Anf em 2017, quando a Anf só tinha um prédio da Anf na época, só o prédio principal da faculdade, e hoje já é uma faculdade tão grande, com vários cursos. Na época tinha só administração, sistemas e direito. E aí eu escolhi administração, depois me especializei em gestão de pessoas, então fiz uma especialização em gestão de pessoas e voltei para a Anf para cursar o MBA. Então agora eu estou na fase final, começando o meu segundo TCC da vida, que é o TCC aplicado do MBA da Anf. E hoje, quanto a gente trabalha hoje? Eu trabalho já há 11 anos com RH. Então, a minha trajetória já é bem longa nessa área. E eu comecei quando eu estava aqui na faculdade, no segundo ano de faculdade. Na verdade, tem uma história bem interessante que aconteceu na época, porque quando eu comecei a trabalhar aqui no Recanto, eu trabalhava na Imago, com um acervo de toda a fundação, dos vídeos do professor. Então, era bem bacana esse trabalho. E naquele ano, no fim daquele ano, eu estava trabalhando no vestibular num final de semana e ia ter uma entrevista para fazer estágio de férias na Calçados Beira-Rio. E aí eu pensei, vou me aplicar, vou tentar, né? Tentei, me candidatei, mas sem muita expectativa, confesso, assim, porque eu estava no primeiro curso. Só vamos. No primeiro ano de curso, pensei, vou lá, vou tentar. Azar. Mas, cara, vai ter gente do último semestre de administração, então eu acho que eu não vou ser aprovada. E tava trabalhando, aí cheguei em casa, troquei de roupa, fui direto pra entrevista e depois recebi o retorno que eu tinha sido escolhida. Pô, que legal. Eu fiquei, assim, impressionada e bem feliz por poder conhecer uma empresa do zero. E aí a Beira-Rio abriu as portas pra gente, eles mostraram tudo, assim, do início ao fim, processo produtivo até, assim, o financeiro. Pô, isso é legal. Eu lembro de muita coisa. Isso era um projeto que a gente tinha, agora você até se renovado, né? Que era o estágio de férias, né? Sim, disso. E aí, tipo, o aluno que vinha ali tinha a oportunidade de fazer um estágio de férias em alguma grande empresa. Sim. Cara, olha o quanto tu aprendeu, imagina, desde aquele período, né? E hoje a Michele vai contar um pouco pra gente aqui, né? De como fazer pra crescer dentro de uma área especializada, dentro de uma área, quem quer ser um grande executivo dentro de uma área. Mas antes, ela não vai escapar de nos dizer como que era a Michele no colégio. Quero saber. Mas, assim, ó, ela tem um estereótipo daquela pessoa que senta na frente, quietinha, ou não? Quase. Eu sempre fui nerd, assim. Sempre gostei de estudar. Minha avó era professora, então eu estudava para as provas com minha avó, assim. Tinha aquela história de ir bem no colégio, ter nota boa. Então eu sempre fui bem estudiosa, assim. Estudava bastante antes das provas. Nunca peguei provão, nada. Mas eu gostava de uma conversinha paralela. Eu era bem da turma do meio, assim, tá? Eu queria estudar, mas eu também queria escutar a conversa que estão
tava rolando no Michele fundo. era daquelas que salvavam os cursos. Salvava as coisas. É, Salvava, porque era passava brother. cola, né? Eu só fazia assim, né? Não pode falar isso hoje, o pessoal que tá estudando. Mas, Hoje o cara é professor, não pode tocar colar, entendeu? Não pode ensinar Não a pode, outra área. não pode ensinar a colar. Bom Mas dia é. as manhãs. É isso aí. Era Legal. bem isso. E eu sempre fui bem estudiosa, então no término do ensino médio, nunca peguei provão, assim, nunca peguei nada do tipo, sabe? E fui pra faculdade também, assim, desse mesmo jeito, gostando de Como estudar. tu escolheu a administração e a ANF, assim? Tu contou um pouquinho que tinha os 3 cursos, mas por que a ANF? Como tu escolheu vir pra cá? Foi... Como que tu conhece a Isso, primeiro? boa. O Recanto. Então, eu sou natural de Paraíso do Sul, Tá. que é uma cidade bem próxima do Recanto. Cruza, Praia Santa Maria. Cruza, ela é bem perto daqui. No entanto, eu não conhecia o Recanto. Tá. Os meus pais são agricultores, eles plantam fumo no interior de Paraíso. E a gente não saía muito daquela realidade, daquele cenário, então a gente não via nem muito a Santa Maria. Então eu não conhecia o Recanto, nunca tinha ouvido falar sobre Antônio Meneghetti, Recanto, ANF, nada. E aí a gente recebe um convite, os alunos do 3º ano da Escola Afonso Pena, que era a única escola de ensino médio da cidade. E aí a gente veio participar de uma gincana aqui na ANF. Nem era o Sinta-se ANF na época. Não era ainda. Era outra, eu nem lembro o nome, mas era uma gincana. Tu lembra? E aí, assim, ó, Também, Paulo. pensa Eu acho a assim, gente. lembro. Eu lembro. Pensa a gente no 3º ano, chegando assim, se deparando com aquele auditório. E aí, propositalmente, eles abriam as cortinas. Sim, até assim. hoje. Até hoje. E Tem que aí, ver, né? O ambiente. E aí a gente ficava assim, uau! Que é Aquele isso? vitral, Que mundo né? é esse? Massa, exatamente, massa. que é bonita a paisagem. Sim, a paisagem é muito vista legal, e né? tudo. E aí veio um professor da ANF, professor Ricardo, ele é um coordenador foil, com um microfone aqui apresentando, começando a gincana, e os alunos enlouquecidos, e era uma disputa entre escolas. E aí tinha torcida organizada, era bem legal, assim. Cara, um passa ou repassa do Recanto É, Maestro. era tipo assim, era tipo torta na cara, só que sem a Nossa, porque olha, torta. Era essa a sensação, assim. E eu lembro Legal. até hoje do cenário, de tudo que foi construído, era no auditório da ANF. E a gente tirou foto no fim, e aquilo foi muito marcante. E aí eu não tinha ninguém de Paraíso que estudava aqui na época, porque era um curso muito pequeno, Sim. os cursos eram poucos alunos que estudavam aqui, a faculdade estava recém no início, então não tinha muita referência de pessoas que saíram antes da escola, antes que eu, e vieram estudar aqui. E eu e mais 4 pessoas decidimos fazer o vestibular aqui. Então a gente veio, fez a prova e a gente passou. Mas eu queria cursar comunicação social na época. Não sei porquê, ainda bem que eu não fui. Ainda bem Eu que sou não fui. suspeito pra falar, né? Então. E eu queria estudar em Santa Cruz do Sul. Mas alguma coisa me chamou muita atenção aqui pelo jeito de ser da ANF. Eu nunca tinha visto nada. E no outro lugar, quando eu fui conhecer, eu não tive essa mesma sensação. E eu pensei, eu vou estudar lá. Eu vou estudar lá e eu ganhei uma bolsa. E isso fez bastante diferença. Uma bolsa de 50% aqui na decisão da escolha. Era importante na época. E aí, dentre os cursos que tinha, eu pensei, vou fazer administração. Vou fazer administração. Vou por esse caminho aqui e aí, beleza. Mas eu não é que eu queria administração, Sim. eu sabia exatamente. Sem Não entender. sabia muito, assim, eu Isso é muito fui. legal. Porque assim, ó, até pra galera que escuta, etc. Às vezes, com 16, ou na grande maioria das vezes, com 17, 16 anos, cara, tu não sabe o que tu quer ainda, né? E daqui a pouco a possibilidade de se testar, vou lá, vou fazer DM, se não for isso, eu começo de novo e vamos lá, azar. É. E a vantagem de admissão também, tipo, se tu entra, é um curso amplo, né, cara? Tu pode trabalhar em Tu diversas pode ir áreas, pro né? marketing, pode ir pra Isso é venda, legal, pode vir isso é pro legal. RH, pode vir Isso é pro legal. financeiro. Então te ajuda igual. Dentro da empresa você precisa usar igual, Até né? mesmo Exato. quem quer trabalhar na área de saúde pode ser gestor dentro da área de saúde, Exato, né? Então, Mas, Ajuda continua também. pra tá nós. aí. A gente vai conversando assim, a gente vai indo, abrindo. se atravessa, mas tá tudo certo. E aí, quando eu comecei na ANF, eu lembro exatamente do dia. Foi dia 11 de fevereiro de 2014. O primeiro dia de aula da ANF. Quem era o professor? Ricardo. não. Cara, Mas Ricardo. sem o microfone daí. Sem o microfone. Mas eu lembro até hoje, assim, os alunos todos já estavam na sala. Era uma sala bem bonita, uma sala com tapete, assim, carpete. Então, era, assim, uma realidade muito diferente da que a gente estava acostumado vindo de uma escola pública. A gente já estava impressionado, assim. A gente tinha aquele primeiro impacto positivo. E aí, estava todo mundo sentadinho aqui, esperando o professor chegar. E aí, chega o Ricardo, assim, para dar aula. A gente lembra até hoje da maneira que foi. E aí,
aí ele começou a dar aula FOIO. A primeira disciplina foi numa terça-feira e era aula FOIO, no primeiro dia de aula. Então, não tinha como a gente não sair super impactado, maravilhado. E ele fez a seguinte pergunta, para as pessoas se conhecerem. Né? Era para cada pessoa, cada aluno ir na frente e responder a pergunta. Se teus pais fossem abduzidos por um ET, o que vocês fariam para se manter? Foi essa pergunta. E aí cada um teve que responder. Quem respondeu, só pra mim. Tu lembra? Eu lembro, eu falei, eu vou vender o fumo que tem lá no galpão. Vendo fumo, fico rica e deu. E acaba. Tranquila. Não tenho mais nada o que fazer, não sei o que Pelo menos fazer. vender fumo, tu sabia pra mim. E qual, Pelo menos. qual que era a provocação? Aqui na ANF, eles sempre sugeriram que os alunos já começassem a trabalhar desde cedo. Sim. Então, a provocação no fim dessa dinâmica Claro. foi que, ok, se vocês não sabem fazer alguma coisa, vamos começar a aprender a fazer alguma coisa. E aí o trabalho entra quando daí? Tipo, beleza, vamos trabalhar. E aí, como é que foi o primeiro emprego? Onde é que surgiu? Foi na Imago, tu comentou? Foi na Imago. Todo mundo estava procurando emprego. Quando a gente chegou aqui, não tinham tantas empresas ainda no Recanto, não tinham restaurantes, não tinha hotel, não tinha as termas romanas, era outra realidade do Recanto na época. E os meus colegas todos já estavam trabalhando, eu ainda não. E eu comecei a ficar um pouco desesperada, assim. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E numa segunda-feira, eu ainda estava em Paraíso, eu chegava à tarde para estudar à noite. Tu não morava aqui, ficava indo e voltando. No final de semana. Então, era na segunda-feira, como eu não entendi. trabalhava, Mas já morava aqui na casa do já estudante. morava aqui na casa do estudante. E, tem uma vaga na Imago, se tu quiser, faz a entrevista na hora do... Olha como nada é por acaso. Ela pensava em fazer comunicação social. E ela vai pra que área? Pra Imago. Exatamente. Que trabalha com isso, né? Exatamente. Massa. E se tu quiser fazer a entrevista, é no horário do intervalo da faculdade. Falei, vou lá, porque era pertinho, bem próximo. Então, eu fui, fiz a entrevista. Lembro até hoje, assim, de como foi a entrevista. O Ricardo perguntou, por exemplo, pontos fortes que a gente... Por que eu deveria ser escolhida e quais eram meus pontos fortes que fizessem sentido para aquela função. E aí, ele me escolheu. Então, eu comecei também a trabalhar com o professor Ricardo. E o que tu fazia na Imago? Qual que era? Na Imago, eu trabalhava com todo o acervo audiovisual do Antônio Meneghetti. Então, eram acervos em fita cassete, VHS e coisas que talvez o pessoal mais jovem saiba o que é. Nem eu sabia exatamente na época. E tem uma história legal dessa época que tinha uns aparelhos de VHS bem antigos que precisava para fazer, para transpassar, para converter, perdão, esqueci a palavra, para converter para o digital. E estragou aquele aparelho. E eu precisava ir para Santa Maria levar. Santa Maria, cidade mais próxima, que tinha o concerto, enfim. E eu fui de ônibus e eu não sabia levando o aparelho na mão. E eu não sabia andar de ônibus na cidade grande, porque eu era de uma cidade pequena. E aí eu desci na rodoviária, e para quem conhece Santa Maria, tem a Fernando Ferrari, que é uma subida assim... estratosférica. Assim. E eu caminhei toda Fernando Ferrari com equipamento na mão. E aí eu pensei, vamos lá, né? Vamos lá, isso aí. Foi firme e forte. Não, mas você foi emprego, né? Legal. E aí eu lembro que pra voltar pra buscar o equipamento, eu ganhei uma carona, fiquei feliz da vida. Fiquei feliz da vida. Isso é muito legal do trabalho, né? Nos coloca em situações tipo, que a gente tem que se virar e, cara, se vira. Nem sabe como, mas vai fazendo, vai indo. Talvez não vai ser do jeito mais do melhor, mais fácil, mas vai sair. Me diz uma coisa, o que tu fez com o teu primeiro salário, tu lembra? Eu dava o salário pra minha mãe. Sério? Que Na verdade, o cartão da conta ficava com a minha mãe, porque eles que pagavam a minha faculdade, minha geladeira e meu notebook. Parceladito. Então, os primeiros salários. E aí, depois, eu guardei pra comprar um celular. Que era um celular, na época, que assim, eu ainda tinha um celular de botão, na época, quando eu cheguei aqui. E aí, eu queria ir pra um smartphone. E aí, eu lembro que a minha primeira compra foi um smartphone. Muito legal, muito legal. E depois, aí sai da Imago, vamos pro outro negócio. Quando que entra o RH, por exemplo, que é a área que tu tá hoje, né? Foi bem por acaso também. As coisas foram acontecendo, assim, ao longo da minha trajetória. Eu fiz um estágio de férias na Calçada Beira-Rio. No mesmo período, eu ganhei a bolsa do ProUni, 100% na ANF. E no mesmo período, surgiu uma vaga na Meta.
Então, tudo aconteceu junto, assim, ao mesmo tempo. Eu lembro que foi uma reviravolta. E a vaga que tinha na Meta era para suporte técnico. Uma amiga minha, que também estudava na UF, fazia sistemas, me mandou uma mensagem assim: Michelle, abriu uma vaga na Meta, te candidata. E eu falei, que jeito, né? Não sei nem falar sobre tecnologia. Não sei programar. Não sei programar. O pessoal pensa, E todo mundo que trabalhava na Meta na época eram programadores, eram alunos de ciências de sistemas de informação. Não tinha ninguém da administração trabalhando lá. E ela disse assim, tu não precisa saber, só precisa saber falar. Pronto. E ela só me respondeu isso, eu falei, então vou mandar o currículo. Mandei o currículo e no primeiro mês e meio eu fiquei trabalhando com suporte técnico ao usuário interno da Meta. Então era prestando suporte aos sistemas que a empresa utilizava internamente. Começou a lidar mais com pessoas já diretamente, né? Mas muito fazendo a parte técnica. Não era assim exatamente o que eu fazia bem. E aí, 1 mês e meio, abriu uma vaga para recrutamento e seleção. Um estágio em recrutamento e seleção, e eles me chamaram. A Gabriele Foleto, na época, e o gestor, que trabalhavam na Meta, me chamaram, fizeram entrevista, e eu fui para gestão de pessoas assim. Foi assim, eu não tinha cogitado. Confesso que não é que eu não pensava. Eu via que eu ia gostar mais dessas áreas, assim, marketing, gestão de pessoas... Sabia que não era números, mas eu não tinha, assim, quero ir para a gestão de pessoas, vai ser gestão de pessoas no meu futuro. Não tinha essa noção. Foi assim que aconteceu e assim que eu comecei. É quase aquela comunicação social, aquelas relações públicas incubadas lá dentro, assim, sabe? Lidar com gente, falar com pessoas, é muito legal isso. E olha que legal, né? Tipo, tava no curso certo de administração e aí definiu uma área pra galera que tá pegando também, entrando em administração, definir uma área e dali começa o desenvolvimento dentro de uma área, né? Como é que foi a primeira entrevista? A gente tava conversando antes. Assim, ó, eu particularmente não gosto, tá? Eu não gosto de fazer entrevista, de entrevistar as pessoas, etc. E eu acho muito legal quem faz isso e quem consegue, né, fazer muito bem feito isso. Tu comentou que hoje não mais, mas antigamente tu fez muito isso. Como é que é? Ou melhor, aproveitando a pergunta do Paulo, qual foi a coisa mais estranha que tu escutou numa entrevista de seleção? Pergunta. Muito bom. Tipo assim, ó, cara, não que tá acontecendo. Não pode que ele falou isso. Tem várias pérolas, a gente escuta várias pérolas. É isso que a gente quer. Mas a minha primeira entrevista não foi, assim, uma experiência muito legal. Na verdade, todas as primeiras a gente vai aprendendo fazendo, porque a primeira não vai fazer da melhor forma, não vai fazer todas as perguntas que tu gostaria, e eu lembro que eu ficava muito preocupada em fazer as perguntas certas. E aí eu quase não escutava o que a pessoa falava. Claro, eu tava começando, eu tinha 18 anos. Certo. E eu não tinha noção que eu tinha que escutar, porque era uma conversa. Então, eu acho que eu ficava mais nervosa do que a pessoa que tava na frente. Faz parte. Eu lembro que eu suava, assim, pra fazer a primeira entrevista sozinha. E na primeira entrevista, a pessoa foi contar a história de vida dela. E me falou que morava com a avó, que não tinha mais pai, não tinha mais mãe. E aí começou a chorar? Não comecei a chorar, mas eu não sabia muito o que falar, assim. Tá, e aí? Eu pensei, e agora moça, que eu eu falo? não é uma sessão de terapia. Eu não sabia muito o que eu falava naquele momento, sabe? Eu falei, como é que eu vou sair dessa? Eu pensei, só fiz a próxima pergunta, assim. Pontos fortes, pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos. Não, olha, cara, eu tenho uma história muito legal em relação a isso, que uma vez a gente abriu uma seleção da empresa, e aí veio, assim, uns 50 e poucos currículos muito bons. E um, tipo, muito ruim, assim. Mas muito ruim. Tá, muito ruim. E aí chegou o menino lá, sabe? E ele chegou e perguntou quando que ganhava, etc. Assim, nada com nada, né? E aí eu agradeci e ele falou assim, quando que eu tenho que te dar a resposta? E eu, que resposta? Se eu quero trabalhar aqui. Então eu fiquei pensando assim, porque eu vou ver, daí se eu quero, e daí quando... Eu falei, cara... Tranquilo, quando tu me manda mensagem. Tá tudo divertido. Se aconteceu isso contigo lá, Michelle. Não nesse modo, mas eu lembro que as entrevistas na Meta tinham que fazer uma prova técnica, tinha que fazer a entrevista com o gestor, então tinha várias etapas para certificar que a pessoa conhecia. E eu lembro que veio uma vez um estudante
Ele não estudava aqui na Anf, depois ele acabou mudando para a Anf e ele fez a prova e ele tirou 10, assim, foi muito rápido e ele nunca tinha trabalhado. E aí eu falei pro meu gestor, assim, deixei ele esperando na sala e eu falei, ele, Gabaritou, o que a gente faz agora? Vamos contratar? E aí foi muito rápido, a gente já fez a proposta, a gente falou da Anf, ele já veio estudar na Anf. Meu Deus. Foi assim, foi algo... Da noite pro dia, assim. Assim, tem coisas legais também que acontecem, sabe? Tem a tragédia, mas tem as coisas inusitadas, assim, que acontecem. Muito massa. Michelle, tu falou ali uma hora que as coisas foram tudo dando certo e também comentou, que me chamou a atenção, que meio que tu não sabia o que tava fazendo, mas foi indo. É meio normal a gente com 16, 17 anos ter que decidir ali o que quer fazer da vida e não saber, né? Como que vai sem saber o que tá fazendo? E mais que isso, quando ela diz assim, as coisas deram certo, não é que deram certa. Ela tava fazendo com que as coisas dessem certo, né? Porque, tipo, né? Tava trabalhando, não é tudo, né, que né? dá certo. É porque tava, né, buscando isso. Conta pra nós, até pra galera que tá em casa. Quando a gente não sabe muito o que fazer, como que a gente vai mesmo assim? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. A gente vai suar frio, a gente vai gaguejar, a gente vai ter medo, a gente não vai saber exatamente se a gente tá fazendo do modo certo, mas a gente vai fazendo. E na época, a gestora de RH que trabalhava aqui, ela saiu e fiquei só eu trabalhando com RH. E eu era bem jovem e tinha 60 pessoas trabalhando na empresa e tinha que fazer tudo. Tinha que ouvir reclamações, tinha que fazer admissão, tinha que receber a pessoa no primeiro dia, tinha que fazer entrevista. Tinha que escutar um colega reclamando do outro. Tinha que dar apoio para os gestores. Não sabia direito o que estava fazendo, mas o que eu fiz muito foi estudar bastante. Só a faculdade em si, eu nem tinha passado ainda pela disciplina de gestão de pessoas. Então, eu tive que estudar muito, desde sempre, a área que, ok, eu estou trabalhando aqui, então eu vou estudar isso aqui. Eu lembro que tinha às vezes que eu gostava tanto do conteúdo, assim, que eu passava de madrugada estudando sobre aquele conteúdo. E a gente vai fazendo. Hoje, eu enxergo quanto eu fiz errado, assim, na época, por exemplo. Quando as pessoas começavam a trabalhar na empresa, o primeiro dia de trabalho delas, para a pessoa, é um dia, assim, que ela nunca vai esquecer na vida, Sim. possivelmente. Porque marca quando a gente começa o primeiro dia de trabalho. E o primeiro dia de trabalho de quem começava na empresa lá, quando eu era novinha, a pessoa ficava esperando horas na recepção, porque tinha o departamento pessoal ficava em outra sede. E aí tinha que imprimir documentação, tinha que estar com tudo pronto, tinha que estar com o computador tudo pronto, e nem sempre a comunicação fluía e estava tudo pronto. Então, hoje eu fico pensando, nossa... Que experiência horrível. Que experiência horrível eu fiz as pessoas pensar. Então, se alguém que passou isso por isso comigo, me perdoe. Não foi com intenção. A galera lá que o colega lá falando, que sabe agora. Perdão nada, paga essa terapia. E aí, Michelle, tá, beleza, começa a crescer, começa a aprender, começa a estudar, começa a desenvolver. Quando que recebe a primeira promoção, vamos dizer assim, tipo, primeiro avanço dentro da carreira, ou primeiro... Como é que faz pra conseguir isso também? Tipo, além de tu já falou, mas como que é a sensação também, tipo, beleza, tô no caminho, sabe? Nem era... Eu sempre fazia mais do que pediam, sabe? Se pediam para fazer uma ligação, eu já procurava outra ligação para um candidato, eu já procurava outros candidatos, tentava apresentar mais, me colocava muito aberta, disponível, sabe, para aprender. Então, eu, de certa forma, eu entendia que, cara, eu tô fazendo a minha parte, sabe? Sim. Eu tô trabalhando, tô tentando, assim, tem uma proatividade também da minha parte. E a primeira promoção foi quando eu passei para analista de recrutamento e seleção, que foi quando eu saí de um estágio, fiquei como analista de recrutamento e seleção, e depois ainda passei para a área de business partner, que é uma área que trabalha mais ligado com a liderança. E foi aí que eu encontrei, dentro da área de gestão de pessoas, o lugar que eu mais gosto. Porque eu não gosto... Dentro da área de gestão de pessoas existem várias frentes. Sim. E a gente também pode se especializar em uma das frentes de RH. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a liderança, trabalhar com cultura, com clima, que é hoje um tema que mais me apaixona, assim, mais brilha os olhos dentro da área de gestão de pessoas. Isso é uma parte muito boa da administração. Cara, é muito legal. Tu abre legal. o leque, depois dentro do leque, tu abre outro leque, depois tu abre outro, tipo, sei lá, financeiro. Tu pode trabalhar com custo, tu pode trabalhar com a parte da receita, tu pode trabalhar com nota fiscal, tu pode trabalhar... Cara, com tanta coisa, sabe? RH a mesma coisa, marketing a mesma coisa. Exato. Legal. Michelle, uma dúvida que surge bastante aqui é o seguinte, tem mesmo a galera de casa pergunta, nesse modelo, né, que vem
pós-pandemia e que a gente tem modelo híbrido, modelo online, etc., remoto, como manter cultura organizacional, como manter produtividade com essa galera toda dispersa, separada, longe, não mais debaixo da asa da empresa? Sim, essa pergunta vale $1 milhão. Conta pra nós uma pessoa que é da área, né? Porque pra nós... Vamos achar $1 milhão aqui. Nos ajuda. É o desafio que todas as empresas estão passando. Tem muitas empresas que estão retomando do modelo remoto para o modelo híbrido, justamente porque perderam a conexão com a cultura. Porque o que acontece? Tem várias empresas que não trabalham, que optam por não trabalhar, por não desenvolver a cultura. Sim. Porque a cultura, ela existe. Ela pode ser forte, ela pode ser fraca, mas ela vai existir. Sim. E é a empresa que escolhe. Eu quero fortalecer a minha cultura, eu vou trabalhar, eu vou desenvolver isso aqui. E o que a cultura nos diz? O que é importante? O que a empresa vai reconhecer? Quais comportamentos? Que tipo de atitude se espera das pessoas? Então, quando tu tem isso muito claro e não tá só na parede escrito os meus valores são esses, a minha missão é essa, valores. missão, visão e valores. Precisa estar no dia a dia. Intrínseco, né? É isso. Se for uma empresa maior, desde a alta liderança, a média, todo mundo precisa falar a mesma linguagem, a mesma coisa. Então, quando tu tem uma cultura fortalecida, mesmo num ambiente remoto, tu vai conseguir saber o que é esperado de ti, saber o que aquela empresa valoriza ou não, que tipo de comportamento. Só que a falta de conexão presencial impacta. Complicado manter, né? Ainda mais para quem está começando. Porque quando alguém começa na área, precisa de suporte, precisa de treinamento, de apoio de alguém que já está trabalhando na área. E o presencial... Né? Às vezes, E o presencial ajuda bastante. Na parte técnica e mesmo na parte da empresa. Tipo, com quem que eu falo para conseguir não sei o quê? Com quem que eu falo para mandar esse tal do relatório? Exato. E cada vez se falando mais em saúde mental, acolhimento, etc., por muitas vezes tu consegue ter essa proximidade, né? Não adianta. Exato. Já aproveitando isso, já que a gente tá falando com quem entende, qual a característica dessa gurizada que tá chegando no mercado de trabalho, que vocês contratam, etc., que tu pensa assim, cara, isso é muito importante. Isso, assim, com certeza a pessoa se destaca se tem isso. Tá. Primeiro, a pessoa precisa ser honesta. Precisa ser uma pessoa confiável que veste a camisa. Hoje está acontecendo muito das pessoas não vestirem a camisa, do lugar de não se comprometerem, de não se responsabilizarem. E faz diferença ser alguém comprometido. Então, muito simples. Seja verdadeiro, seja honesto, desde sempre, desde o início, desde quando tu é estagiário. Não precisa ter medo de falar que não sabe, não precisa ter receio do teu chefe, do teu colega, porque tu está começando. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, precisa desenvolver a comunicação. Qualquer área, pode ser assim, pode ser um programador, pode ser alguém que trabalha com finanças, pode ser alguém que trabalha com marketing, com RH, precisa saber se comunicar de forma clara, de forma transparente, que se conecta com o primeiro ponto que eu falei. E aí, abro um parênteses, que se tu tiver ainda uma comunicação boa em outro idioma, te abre mais portas ainda no futuro. Como é importante a língua, né? E eu pequei nisso. Porque quando eu estudava, eu não fiz quando era mais jovem, nem tinha curso de idioma, a internet nem tinha direito. E na minha cidade era muito pequena, então não tinha essa opção, não fiz. E na faculdade eu tentei conciliar por 2 vezes, não consegui conciliar as duas coisas e hoje me arrependo muito de não ter feito um segundo idioma lá. Porque hoje eu preciso, e aí para ti ficar com um nível fluente, avançado, que tu consiga entrar numa reunião e conversar entendendo e conseguindo colocar a sua opinião, demora. Sim, não é em um ano. Não é tão... Então demora alguns anos para ti chegar lá. Só que abrem portas que não abrem se não tiver o inglês. Consegue chegar num nível maior se tu tiver essa língua. E eu acredito que essas características sejam importantes e a principal delas, agora por último, para fechar, é a disposição de querer, de fazer mais, de estar disposto, de ir além do que te pedem, de se responsabilizar, ter uma atitude de dono mesmo, assim. Cauã, não é isso aqui, não é para mim, não é a minha função, essa aqui é do Paulo, o Paulo que vai fazer. Não, essa atitude não funciona.
E assim, se a empresa quiser te reconhecer, te dar uma promoção, vocês me perguntaram sobre promoção, ela vai fazer isso com quem entrega mais. A empresa não tem recursos para dar uma promoção para todo mundo, um aumento de salário para todo mundo. Então, ok, tem as pessoas que são contratadas que vão fazer aquela função com aquele salário, vai ter o reajuste anual que sempre se tem, que é obrigatório, mas o reajuste mesmo, o mérito por desempenho, vai ser para aqueles que entregam mais. Faz mais, mas o resultado ganha mais. Resolver problemas, sabe? Uma vez eu ouvi falar de um gestor que trabalhava comigo, que quem cresce é quem resolve mais problemas. É isso aí, com certeza. E a questão da promoção, eu sempre penso o seguinte, que ela é só um título por algo que tu já faz. Entende? Sim, exato. Tu é promovido porque tu já tá entregando aquilo que a pessoa entende. Isso aqui serve pra essa vaga, pra E aquela coisa, como gestão, a gente sabe disso. Cara, começa a dar um pepino maior pro cara resolver. Se ele não conseguir descascar, tu não vai promover ele, entendeu? Ele consegue resolver. Tá, não, beleza, agora já tem capacidade de assumir o que o gestor quer é que chegue alguém e diga, deixa, eu mato no peito, eu vou lá, eu resolvo. Eu não sei resolver, mas eu vou dar um jeito de resolver. E, cara, o que é o problema maior que às vezes eu enxergo? A visão cruzada que é o inverso. Eles querem primeiro a promoção pra depois vai trabalhar. Não, cara, primeiro pega o pepino e descasca e depois tu vai começar. O mérito ele vem depois faz, né? Exato, então uma regra tem que existir essa paciência também de entender que no mercado de trabalho, em qualquer empresa, para te receber uma promoção, além de tu fazer acima da média, tu tem que estar preparado, tu tem que ser o primeiro da fila. Exato, porque tem mais gente atrás de ti. Tem mais gente, ou na frente. Então, assim, ok, vai existir uma oportunidade, como é que eu faço? Primeiro, para estar pronto, e segundo, para ser o primeiro da fila, né? Para ser o primeiro da fila quando surgir essa oportunidade. E a gente sabe que muitas vezes a galera não tem paciência de esperar, e tá tudo certo. A gente sabe que o mundo tá cada vez mais rápido, a galera tá acostumada com tudo mais rápido. Só que não adianta ter pessoas no mercado que primeiro tem que fazer para depois colher, não adianta. E aí, Michele, tu sai da meta depois, já tava com um cargo legal, sai da meta e vai pra outra empresa. Como é que foi a transição? Conta um pouco pra gente de agora, que é onde a gente tá trabalhando agora, né? Sim, foi bem difícil a transição. Tá. Na época eu pensei que eu tinha feito meta. Eu lembro, assim, de ter ficado muito triste por uma semana, porque eu realmente eu falei, nossa, eu saí da minha empresa de tecnologia, que todo mundo quer trabalhar para ir para uma indústria, talvez mais tradicional, em Santa Maria, eu já estava morando em São Leopoldo, e agora? Será que eu fiz também uma decisão errada? Quando a gente sai da zona de conforto, como que um parece, né? Parece balançou, que é um problema. Balançou, eu gostava muito da meta, gosto até hoje, enfim, tenho amigos que fiz lá, que consideram muito a empresa. Mas eu precisava tomar essa decisão. Então, eu saí de lá e fui para um cargo de analista, ainda então parecido, similar, mas era para construir uma área de RH, para desenvolver a cultura da empresa. E a gente desenvolveu muito, assim, a gente fez muita coisa. Então, era uma empresa que decidiu fortalecer a sua cultura. E a gente fortaleceu. Então, quando eu cheguei lá, a empresa ainda não tinha GPTW, a gente fez todo esse processo, e para vocês terem noção, nos últimos 2 anos, né? A gente recebeu a premiação de uma das melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul, e a gente saiu de um ano para o outro, de 46º lugar para 22º. Então, foi E aí, a gente está concorrendo com indústria, com tecnologia, com bancos, instituições financeiras, com várias empresas de todas as áreas. E chegar até esse ponto, obviamente, não foi só o meu trabalho, só o trabalho do RH, é um trabalho de várias mãos, porque a liderança é muito importante nesse contexto. Então, quem pretende ser um gestor, quem pretende ser empreendedor, tem que olhar para as pessoas, porque, no fim das contas, a empresa não é a empresa que faz, né? Não é uma empresa que vai além, são as pessoas que vão além. Não, que legal. E daí depois começa a montar um novo setor, na Schuster. Isso. E aí começa a montar um novo setor e tal. Quais desafios tu encontrou? Porque, cara, tipo, quando chega numa empresa que já tem a estrutura montada, tranquilo. Tu só vai seguir, né? Né? Processo. Tudo bem, tu aprendeu bastante, mas depois, como começou a construir, quais os desafios tu teve até
conseguir montar Perrengue. O que deu errado? O que deu errado? Os problemas. Os problemas. Tinha uma supervisora na área e uma pessoa que trabalhava com o departamento pessoal. E o departamento pessoal desenvolvia bem, acontecia bem. E a minha função era pessoas e cultura. Então, a primeira coisa que a gente chegou lá foi trocar o nome de RH para pessoas e cultura. Que era mais chique. Mas, assim, já vamos começar a mudar por aí. Passa ali no RH, o cara toma junto. Passa ali no pessoas e cultura. Pessoas e cultura. A gente já chegou mudando nome, brincadeiras à parte. Mas era para as pessoas entenderem que vinha um ciclo por aí. E quando eu comecei lá, me entregaram um regulamento interno que tinha as regras da empresa. Num word art, assim, eu tinha que ler. E eu falei, nossa, cara, que experiência. Porque aí eu já não estava mais deixando as pessoas esperando 2 horas para começarem a trabalhar. Eu já estava fazendo onboard, a gente já tinha esse conceito de integração quando uma pessoa entra. Então, a minha primeira missão foi desenvolver um onboard para que todo mundo se sentisse bem e acolhido quando chegasse na empresa. E aí a gente foi passo a passo, a gente não tinha assim um objetivo de começar um dia e no outro já tá com todo o RH estruturado, até porque a empresa é pequena, na época tinha 60 funcionários, hoje Quantos tem 100. funcionários tem hoje? Hoje tem 100 funcionários. Mas é bastante gente, né? É bastante gente pra cuidar. Então, assim, foi uma construção, desenvolvimento de lideranças que começou em 2022, já com uma sede nova, uma estrutura nova, que foi uma virada de chave para a empresa. Muito bonita, por sinal. Muito bem bacana. imponente. Quem passa ali percebe. Em Santa Maria, a sede. E isso fez diferença, esse trabalho com a liderança, esse desenvolvimento, porque o RH dá a ferramenta, mas quem executa na prática é a liderança. E a gente está aqui para apoiar a liderança. Então, foi bem bacana, assim, a construção. Passamos por perrengue. Eu, de RH, também virei, assim, agente de mudança. Quando teve a mudança, de fato, de uma sede para outra. Normal, né? Carregando caixa. Então, comprando coisas, assim, sei lá, material para cozinha, para o refeitório. Isso é legal também, porque eu gosto do RH porque ele é bem versátil nesse sentido quando é uma empresa menor. A gente faz várias coisas que não estão totalmente ligadas ao RH. Mas a gente tem que abraçar tudo. A gente tem que abraçar porque a gente sempre aprende alguma coisa. E isso faz parte daquela pessoa que quer crescer, né? Exato. Perfil da pessoa que quer crescer. É isso aí. Abraço, exato. Vamos lá, tudo certo. É isso aí. E nesse meio termo saem pessoas. Entram pessoas. Faz parte do jogo, assim. Então, os maiores perrengues, eles foram relacionados a chegar numa estrutura bacana e hoje o time de RH também é um time que está muito engajado, são pessoas que trabalham há anos na empresa e têm o mesmo propósito, então isso é importante quando a gente escolhe alguém também. Tem que ser pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Cara, muito legal. A gente precisa ir pro bate-bola. Vamos lá. A gente vai começar simples pra ti, até porque, né, se deslocou até aqui, foi querida, né, não vamos, né, começar muito... Café ou chimarrão? Chimarrão. Eu ia dizer só por quê? Porque ela quis água na caneca dela. Entende? E a gente toma café. E daí eu falei, cara, ela não é muito do café. Eu sou assim, mas eu gosto. Tomo todos os dias e tal. Pra dar aquela... O que eu brinco sempre. Se tu não toma café, se tu não toma bastante café, tu não tem problema suficiente na tua vida ainda. Mas é que assim, o chimarrão pra mim, ele é aquele momento... que me remete muito lá, a vida no interior, de sentar, colocar o pé na grama, tomar em que horas que toma chimarrão? Eu só tomo no final de semana. Ah, só final de semana? Mas eu prefiro o chimarrão. Mas eu só tomo no final de semana. Porque pra mim, o chimarrão, ele remete a isso. Entendi, é um momento. Tem gente que toma trabalhando todos os dias, né? Chega de manhã, já faz chimarrão. Eu não, assim, é no final de semana, pra descansar. Pra paz. Terminei todas as coisas que eu tinha pra fazer, tá zerado, agora eu vou tomar meu chimarrão. Tranquilo. É quase um rito de passagem, assim. Dentro do setor lá, criatividade e organização? Criatividade. Legal, isso é interessante. Ela tem uma comunicação social, um marketing por trás dela ali. Porque, cara, a gente precisa interessante pergunta porque é preciso organizar ao mesmo tempo, mas nunca pode deixar de ser criativo. É isso aí. Assim, eu sou uma pessoa bem organizada. Eu gosto da organização. E a equipe também é. Mas depois a gente organiza, vai fazendo, no primeiro dia. Agora, a criatividade, ela te leva para um lugar diferente do que tu tá. Então, ok, eu posso ser muito organizado, mas e se eu não fazer nada nunca diferente, não inovar, não ter uma ideia diferente, vou sempre fazer a mesma coisa. Então, a criatividade, para mim, eu acho que te leva para um nível diferente de ações, pro RH é bem importante. Michele, presencial ou online? Presencial. RH, né? Presencial. Pessoas, né?
Eu não gosto muito de trabalhar. Eu falo pro meu namorado, eu falo, ai, vai ver gente, vai sair de casa, vai ver gente, porque ele trabalha remoto, mas eu sou do presencial, eu gosto do presencial. Uhum. Mas, dentro dos estudos, como tu imagina a Michelle daqui 3, 4, 5 anos? Eu tô terminando minha segunda pós e eu estudo muito. Eu até tenho que me controlar mais do que... Porque eu já tô olhando outro curso pra fazer. O que tá pensando em fazer? Conta pra nós. Eu queria algo mais relacionado à gestão empresarial, dados, estatística, que eu acho que é um próximo passo da minha carreira também, para olhar em termos de estratégia, de empresa. Mas eu tenho que me segurar muito, senão eu já saio fazendo todos os cursos possíveis. Todos os cursos possíveis. Explica pra gurizada por que isso é importante, vai. Por favor. A administração, ela abre um leque muito grande. Tem muitas disciplinas, mas tu tem que se aprofundar. E nem só administração. Sim, eu acho que todas as áreas é assim, escolhe uma área e te aprofunda naquela área. Então, estuda muito. E eu decidi me qualificar. E fazer gestão de pessoas, que é um curso voltado para aquilo que eu queria fazer, que eu acho que é um complemento. Mas além da formação acadêmica em si, tem o dia a dia, que tu estuda muito com livros. Eu leio bastante livros relacionados à área, busco conhecimento assim. E é importante porque se a gente não souber fazer, a gente não vai estar no primeiro da fila para ser promovido. Não adianta, A gente não vai chegar lá para crescer, para desenvolver e para deixar um legado mesmo na empresa onde tu tá. Porque eu sinto isso, eu sinto que a gente tem que chegar num lugar e sair daquele lugar... Cara, esse lugar aqui eu deixei melhor do que estava, sabe? Quando eu peguei, quando eu comecei. Então, pra gente fazer isso, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar e tem que colocar a mão na massa. Constante, né? A gente tá chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta que até faz tempo que a gente não faz. Boa. Se tu pudesse conversar nem com a Michelle, com a Mi. Com a Mi. Lá de Paraíso do Sul. Com a Michi. Com a Michi de Paraíso do Sul. Quando ela tinha, sei lá, uns 10 anos, assim, o que tu falaria pra ela? Eu falaria, deu certo todo o empenho que tu fez. Deu certo. Porque eu era uma pessoa bem introvertida. Eu sou mais introvertida do que extrovertida. E na época, eu achava que a realidade era muito distante. Eu achava que São Paulo era muito longe. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu tinha medo de raio. E meu pai me disse assim, raio só cai em São Paulo. E eu fiquei tranquila, assim, eu pensei, tá, então nunca vai cair um raio aqui. Porque para mim era uma realidade tão longe, tão distante. Então aquela menina lá atrás não sabia que podia ir para qualquer lugar, se posicionar e ocupar o seu lugar também. Que é o que eu digo muito, especialmente para as mulheres. Ocupem os seus espaços. É como uma árvore na floresta. Uma árvore na floresta, para ela crescer, ela vai ocupar o seu espaço, vai se posicionar. E a gente precisa fazer isso na nossa trajetória também. Que legal. Cara, eu muito achei bom, assim, ó. Bom. Pra variar, estouramos nosso tempo, né? Como sempre. Obviamente. Como sempre. Cara, Michelle, a gente queria te agradecer imensamente, sim. Muito, muito obrigado. A gente sabe a correria que é o dia a dia. Ainda mais uma pessoa que tem 100 pessoas numa empresa, vir aqui conversar com a gente, dizer que assim, tanto pode fazer quanto a ADM tá sempre aberto para ti. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter vindo. Isso, obrigado mesmo, valeu. Eu que agradeço. Michi, muito obrigado mesmo. E, enfim, a Michelle já veio dar umas aulas eu já vou chamar de novo no semestre já pra galera que vai ser aluno aí. E falar pro Ricardo que daqui um semestre tem que estar dando aula também, né? Olha aí. É isso aí, né? Eu falo que eu falei muito aqui que eu gosto de estudar, mas eu amo ensinar também. Muito legal. É muito legal. Legal, muito obrigado, Michi. Muito bom. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Paulinho, isso aí? Feito? Massa. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu.